Missa do 12º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, neste domingo, dia do Senhor, 12º do tempo comum, celebramos a vitória de Cristo sobre as tempestades pelas quais atravessa a barca da Igreja e a barca de nossas vidas. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor deu sua vida por nós. Vivemos para Ele. Sabemos que Ele está conosco, sobretudo nos tempos mais difíceis e turbulentos. Que esta Eucaristia, celebrada com fé, sustente nossa esperança de que o Senhor virá sempre em nosso socorro. Assim, com alegria, iniciemos essa Santa Eucaristia cantando. Faz recomeçar. Eu sei que a nossa vida é vida perdida para quem não amar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne nesta manhã de domingo e o nosso coração exulta de alegria, porque aqui estamos para louvar e agradecer a Deus diante de todas as dificuldades de nossa vida. Hoje, diante daquilo que nós estamos vivenciando, o nosso pároco, do qual nós rezamos pela sua saúde, pela sua recuperação,
não pôde estar presente, fez uma pequena cirurgia na sexta-feira e não pode estar presente. Hoje também nós queremos rezar pelas vocações sacerdotais, pedindo a Deus que a partir de nossa casa, que a partir de nossas famílias, envie jovens que possam assumir esse desejo no coração de serem sacerdotes. O sacerdote, ele não sai de outro mundo, ele sai de dentro de nossas casas. E nós precisamos rezar pelas vocações, para que novos padres surjam em nossa diocese, em nossas comunidades. Queremos, nesta manhã de domingo, dia 20, rezar pelos aniversariantes dizimistas da semana: Dejanira Fernandes Ramos Menezes, Heron Luiz Paranhos Magalhães, Elisete Almeida Moreira, Clenice Maria Dias, Rita Líbia dos Santos Cavalcante, Maria Francisca Ferreira, Clodoaldo dos Santos Souza, por Normando de Santana, por Maria de Lourdes Assunção Maia, por Floripes da Silva Muti, Daniel Neves de Souza, Jaqueline Barbosa da Silva. Queremos rezar em ação de graças a Santa Dulce. Hoje nós queremos acolher em nossa comunidade 2 crianças que serão batizadas: Liz Valentina Santos Silva e Cauê São Miguel Gonçalves. Diante da situação que nós estamos vivenciando, queremos rezar também pelas almas de nossos irmãos e irmãs, principalmente pelas mais de 500 mil vítimas da Covid. E hoje lembrar os irmãos Dalva dos Santos, David Antônio Figueroa, Normando Oliveira, Joel Francisco de Oliveira, Tânia Santana dos Santos, Jerônimo Hermes de Abreu, Caroline dos Santos, Otaviano dos Santos, Manuel Dantas da Silva, Beatriz Coelho de Oliveira, Cleusa Maria de Oliveira, Railton Nunes dos Santos, Dalva dos Santos, 5 anos de falecida, Tânia da Silva dos Santos, Arlene de Jesus Cerqueira, Marcolina de Santana, Estelito Esquivel, Claudino de Andrade Esquivel, João Santana Esquivel, Anacleta Ferreira de Jesus, Angélica do Nascimento, Basílio de Andrade, Maria Celina Dias, Joaquim Bispo, Maria Adelice da Mota, Adailton Nunes, Jair Oliveira, Maria Dalva de Jesus, Maura Fernandes Porto, Beneval Luiz Matos Porto, Aristides Porto, Valdelice Fernandes Porto, Antepassadas Fernandes Matos e Porto, Maria Francisca Matos Porto, Durvalina de Jesus Campos, Beato Carlos da Cruz, Josimar Muniz de Castro, no seu 30º dia de falecimento, Joaci Muniz de Castro, Maria Lúcia Rocha, Maria Dalva de Jesus, Maria Paulina de Jesus Sena, por Leno Pimenta Muniz e Aloísio Muniz, no seu 30º dia de falecimento. Para começarmos bem esta nossa celebração, hoje seremos lembrados sobre em que consta a nossa fé. Diante das dificuldades, nós nos amarguramos, nos precipitamos, nos amedrontamos ou nos mantemos firmes na fé que o Senhor nos capacita a cada dia. Queremos hoje, a partir da palavra de Deus, pedir perdão por todas as nossas dificuldades. Cantemos.
Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe as nossas faltas, os nossos erros, os nossos imensos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Cantemos nosso hino de louvor. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos a palavra de Deus. O Senhor nos oferece agora a sua palavra, que tem poder de acalmar as tempestades de nossa vida e de nossa comunidade de fé. Escutemos o que o Senhor quer nos falar. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando ele dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seu limite e coloquei portas e trancas e disse: Até aqui chegarás e não além? Aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Palavra do Senhor. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Ao céu subiu e descia ao abismo. Seus corações faleciam de pavor. Que Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor nas aflições, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia. Alegaram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeça ao Senhor por seu amor, por suas maravilhas entre os homens. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é sua misericórdia.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo, segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este
a quem até o vento e o mar obedecem. Palavra da salvação. Irmãos, gostaria de começar esse momento, essa reflexão, pedindo a todos que rezássemos uma Ave Maria, por este momento que a gente está vivendo ainda no nosso país. 500.000 vítimas de uma doença invisível e que também já fez vítimas em nossa cidade e que muitos dos nossos irmãos de caminhada sofrem por este momento. Rezemos a Nossa Senhora antes de começarmos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Amém. Hoje nos reunimos aqui, neste 12º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, vem nos oferecer coragem diante das dificuldades da vida. Diante de muitas circunstâncias que nos desfavorecem, que muitas vezes parece que Deus está dormindo, Ele vem nos dizer hoje: coragem, não tenha medo, tenha fé. As leituras deste domingo nos fazem refletir sobre o sentido do sofrimento humano e sobre a certeza de que, nas adversidades e tempestades da vida, o Senhor caminha conosco. As provações que a vida nos apresenta não são sinais da ausência de Deus, pois Ele se preocupa com os dramas humanos, cuida da criação com amor, inspirando e apontando caminhos de superação. A liturgia da palavra está centrada no tema da onipotência de Deus e do seu domínio sobre o universo. A leitura do Antigo Testamento, do livro de Jó, apresenta a especial visão concedida a Jó como respostas às suas lamentações e angústias, perguntas sobre as graves desventuras que o haviam flagelado. Lembremos que Jó era um homem rico, diz a palavra do livro, com muitos filhos, com muitas posses, era um homem justo e temente a Deus. E de repente, tudo termina, os filhos morrem, os bens são destruídos e a sua saúde, ele é acometido de doenças e vive, sobre as cinzas. E se pergunta do porquê daquelas circunstâncias, além das pessoas que estão à sua volta, questionam a sua fé e a sua conduta de vida. Deus apresenta-se a Jó como o Criador e dono de todos os elementos e como o Senhor do mar, que Ele fixou nos limites determinados. Ao mostrar o seu poder e grandeza infinita, Deus quer dar-lhe a entender que o homem nem sequer pode ousar discutir com Ele, e muito menos pedir-lhe conta daquilo que ele faz. Jó, sendo um homem justo,
compreende e retrata-se dos seus protestos, remetendo-se ao juízo insondável de Deus. A submissão resignada de Jó, que ainda continua a ser um belo exemplo para todos, o cristão está em situação de aliar a confiança e o abandono filial na providência do Pai Celeste que Cristo revelou aos homens. Particularmente no Evangelho, Jesus aparece como o dominador dos elementos, o vencedor de todas as tempestades. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Podemos pensar nas perseguições que desde há muitos séculos têm caído sobre a barca de Pedro, a igreja, ou também nas provas que Deus permite a cada alma. Quem é que nesta vida não passa ou não passou por algum tipo de dificuldade? Em todo caso, o espírito de fé nos diz que qualquer luta ou tempestade da vida é sempre querida, permitida ou pelo menos não impedida por Deus. Tudo é graça, tudo é fruto do seu amor infinito. Deus não é um tirano que nos esmaga, mas um Pai que nos prova unicamente porque nos ama. Se permite a dor, as tempestades interiores ou exteriores, individuais ou sociais, é só para tirar delas um bem maior. A virtude e o bem fortalecem-se nas dificuldades. O esforço feito para reagir leva-nos a ultrapassarmos o que não aconteceria em tempo de plena calma. É bom lembrarmos que no contexto histórico da escrita do Evangelho, na releitura que o evangelista faz da vida de Jesus e de seus discípulos, a comunidade cristã, a igreja sofria muitas perseguições, e ele está querendo lembrá-los que mesmo que pareça distante, Jesus está presente na vida daquela comunidade. Se nós formos olharmos para este mundo, a gente vai perceber que existe uma grande diferença na forma de nós cristãos agirmos, porque nós agimos pensando que unicamente tudo aquilo que está além do nosso alcance está nas mãos de Deus. Outras pessoas podem pensar, através da ciência, através do humanismo ou coisas semelhantes, que Deus não existe, não faz diferença, que tudo aquilo é fatalismo. Ao contrário daquilo que nós pensamos, mesmo que as dificuldades apareçam ao nosso redor, nós sabemos que Deus está presente junto de cada um de nós e nos dá força, e nos direciona e nos chama a atenção. Jesus dorme tranquilamente no fundo da barca e os discípulos, assustados, o acordam gritando: Senhor, estamos perecendo e tu não te importas? Neste pano de fundo, com os elementos da natureza ameaçadores, os discípulos amedrontados, sobressaem a segurança e o domínio de Jesus. Ele não responde imediatamente aos discípulos, mas repreende o vento e o mar com sua palavra. Cala-te, aquieta-te. O medo dos discípulos cede lugar à fé. O milagre os faz progredir na descoberta da pessoa de Jesus. Nesse ponto, o relato do milagre deixa de ser a simples descrição de um episódio dramático no lago e torna-se a evocação de uma experiência de fé. Fé que nós devemos ter diante das dificuldades, mesmo diante da morte.
A resposta de Jesus, em tom de censura, após a calmaria, ressoa também sobre nós nos dias de hoje. Por que temeis? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que temeis a morte? Por que temeis as doenças, o desemprego, a falta de dinheiro, a falta de alimento? Quando no meio das provações nos assustamos e desanimamos, no fundo é sempre por falta de fé. Ainda quando Deus se esconde e tudo parece ruir e nos sentimos horrivelmente sós, é absolutamente certo que Ele jamais nos abandona, se não formos nós os primeiros a abandoná-lo. Em vez de perder a paciência ou de cair no desespero, é o momento de intensificar a nossa fé, de fazermos atos enérgicos desta virtude de fé. A gente sabe, a gente reconhece que diante das dificuldades nós trememos. Diante da morte, então, quando nós não percebemos os desígnios de Deus para esta vida, quando não reconhecemos que pela sua morte, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, nos é garantida uma vida futura, ao não reconhecer essa realidade, nós sucumbimos. Mas, para nós cristãos, alimentando-se a cada dia desta palavra, alimentando-se da força dos sacramentos, é necessário mudar esta visão de que a vida termina diante da morte física. É necessário compreender que a nossa vida, ela tem um destino, a eternidade, o céu diante de Deus. Para isso também temos que nos preparar, é claro, reconhecer as nossas dificuldades humanas, os nossos erros, os nossos pecados diante de Deus e diante das pessoas à nossa volta. Mas é necessário sempre ter à vista, pela fé, de que o nosso caminhar diante de qualquer dificuldade que advenha sobre nossa vida e sobre a vida daqueles que nós amamos, é sempre um trilhar para a eternidade, e a eternidade rumo ao coração de Deus, que nos ama e que nos quer presente diante da sua vida. Salvos da tempestade, os discípulos enfrentam um outro medo. Tinham visto Jesus dormir na barca, como outro homem qualquer, e de repente vem Jesus realizar coisas impossíveis ao homem. Então perguntam-se mutuamente: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Você já fez esse questionamento? Às vezes que você vem aqui chorar, agradecer, lamentar-se, pedir. Você reconhece que Jesus, presente no sacrário, é aquele que realmente pode lhe dar a força necessária para o seu caminhar, para a história de sua vida? Quem é este? Quem é este que se coloca preso no sacrário para nos fortalecer? Quem é esse que se coloca sobre o altar para nos alimentar espiritualmente? É Jesus. É uma confissão que os discípulos fazem, uma confissão de fé. O sentimento de temor que toma conta dos discípulos na concepção bíblica significa a admiração do ser humano diante do divino. Desse temor se origina a obediência, a adesão e a confiança da parte do ser humano.
Tal atitude positiva deriva da experiência que o crente tem em Deus. O temor dos discípulos significa que eles reconhecem que Jesus é o Deus presente no meio deles e que todas as pessoas são convidadas a aderir, a confiar, a obedecer incondicionalmente. O grande milagre é que Cristo conduz a sua igreja e cada um de seus membros à salvação, através de tempestades e adversidades. Cristão, católico, não está isento de passar por dificuldades. Saiba disso. Aliás, vocês até sabem. Nós cristãos, nós católicos, não estamos isentos de passar por dificuldades. Nós acreditamos num Deus vivo, presente em nossa história, presente em nossa vida, mas ainda assim, nós podemos passar por momentos duros de provações. Aquele que acreditar com firmeza não se perderá, mas chegará a ser uma nova criatura, como nos diz São Paulo na carta aos Coríntios, não perturbada pelas tribulações, porque está apoiada na fé daquele que por nós morreu e ressuscitou. E a palavra de São Paulo é: o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Meu irmão, minha irmã, você que, como eu, vive a simplicidade de acreditar num Deus que se faz presente diante de nossa história, que você pode não ter explicações plausíveis para poder dizer às pessoas à sua volta, mas que o seu coração se enche de certeza e de uma convicção de que a sua vida não pertence a você mesmo, que você se tornou uma pessoa nova, porque você acredita no Deus presente que transforma todas as vidas, e que mesmo a sua vida transformada, você tem coragem e força para passar diante das dificuldades, porque você acredita em Jesus, aquele que pode tudo, aquele que é um Deus que te ama, que se faz presente no meio de cada um de nós. Existe uma canção antiga, que as pessoas até transformaram essa canção é usado muito nos velórios, nos cortejos fúnebres, mas que ontem, quando estava rezando, preparando esse momento, sentia que não, é uma palavra, é uma música, é uma canção que nos remete à confiança de Deus, que diante das tempestades e das adversidades, nós temos certeza que Ele está presente, invisivelmente está presente em nossa vida. Ela diz, eu acredito que todos conheçam: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, se na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai.
o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura. Jesus Cristo prometeu, Jesus Cristo, que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai com força e com fé. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, tenha fé, não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus, que assim como Jó, que passou pelas dificuldades de perder tudo, até a dignidade do seu corpo na doença, ele conservou a fé num Deus invisível, mas que ele sabia que estava presente na sua história. Assim como os discípulos que caminham na barca de Jesus, a igreja, que diante das tempestades da vida, que lutam, que se esforçam, e quando o coração já aperta, ele pergunta a Jesus: socorre-nos, salva-nos, porque estamos perecendo. E Jesus, como um bom amigo, como o Senhor da vida e da história, de todos os bens naturais, ele possa dizer: cala-te, cala-te, e que as tempestades da vida possam cessar no seu coração, porque você tem uma única certeza, que existe um Deus vivo e misericordioso sobre você. E sabendo disso, esforce-se para voltar ao coração de Deus conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. Que o Senhor nos ajude nesta missão, que o Senhor nos ajude nessa peregrinação de vida e que Ele nos conserve até a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido do poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas humildes preces. Junto, rezemos: salvai-nos, Senhor. Salvai-nos, Senhor. Da tempestade e da doença que nos desestabiliza, Salvai-nos, Senhor. da tempestade e da perseguição por causa de nossa fé, Salvai-nos, Senhor. da tempestade das brigas em família que causam feridas em todos, Salvai-nos, Senhor. da tempestade da violência gerada pelas drogas e pelo álcool, Salvai-nos, Senhor. da tempestade e fenômenos da natureza que destroem tantas vidas, Salvai-nos, Senhor. da tempestade do desemprego e da exploração do trabalho,
Salvai-nos, Senhor. Da tempestade da pandemia da Covid-19. Salvai-nos, Senhor. Da tempestade das injustiças, da exclusão, do preconceito e da discriminação. Salvai-nos, Senhor. Da tempestade da ignorância, do analfabetismo, da alienação e do fanatismo. Salvai-nos, Senhor. Da tempestade da descrença, da intolerância religiosa e da falta de diálogo e amor. Salvai-nos, Senhor. Sejam agradáveis, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos cântico de ofertas. Depois na festa do teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta do teu próprio ser. Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta do seu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta o seu próprio ser. Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta o seu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na seta o seu próprio ser. Como nós, diáconos, não fazemos consagração, é próprio do sacerdote, nos é permitido fazer um momento de agradecimento, de louvor. Eu vou fazer algumas orações e com o diácono Marivaldo você vai respondendo conforme. Agradecidos, elevemos os nossos louvores ao Pai, com braço forte ele conduziu o seu povo e continua, com a luz do seu Espírito, a acompanhar a igreja peregrina neste mundo. Bendito e louvado seja Deus, Pai que tanto amor demonstra por todos nós. Todos, bendito e louvado seja Deus, Pai que tanto amor demonstra por todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Elevemos ao Senhor nosso louvor. É nossa alegria e nossa salvação. Todos. É nossa alegria e nossa salvação. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fizeste no meio de nós.
por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos deste como imagem viva do vosso amor e da vossa bondade. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilha, louvemos ao Senhor. Enviai sobre nós, aqui reunidos, o vosso Espírito, e dai a esta terra que nos sustenta uma nova face, que haja paz em nossas famílias e cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vossos por Cristo nosso Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilha, louvemos ao Senhor. Pela palavra do Evangelho de vosso Filho, fazei que as igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade com o Papa Francisco e que sejam sinais da presença do Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais sinal da vossa bondade e unida com a caminhada da Diocese sob a orientação do nosso Bispo Dom Antônio Torinho. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilha, louvemos ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz do Cristo. Dalva dos Santos, David Antônio Figueroa, Normando Oliveira, Joel Francisco de Oliveira, Tânia Santana dos Santos, Jerônimo Hermes de Abreu, Caroline dos Santos, Otaviano dos Santos, Manuel Dantas da Silva, Beatriz Coelho de Oliveira, Cleusa Maria de Oliveira, Railton Nunes dos Santos, Dalva dos Santos, Tânia da Silva dos Santos, Arlene de Jesus Cerqueira, Marcolina de Santana, Estelito Esquivel, Claudino de Andrade Esquivel, João Santana Esquivel, Anacleta Ferreira de Jesus, Angélica do Nascimento, Basílio de Andrade, Maria Celina Dias, Joaquim Bispo, Maria Delice da Mota, Adailton Nunes, Jair Oliveira, Maria Dalva de Jesus, Maria Maura Fernandes Porto, Beneval Luiz Matos Porto, Aristides Porto, Valdelice Fernandes Porto, antepassados da família Fernandes, Matos e Porto, Maria Francisca Matos Porto, Durvalina de Jesus Campos, Beato Carlos da Cruz, Josimar Muniz de Castro, Joaci Muniz de Castro, Maria Lúcia Rocha, Maria Dalva de Jesus, Maria Paulina de Jesus Sena, Lennon Pimenta Muniz, Aloísio Muniz. E de todos os falecidos nesta pandemia, cuja fé só vós conhecestes, acolhei-os na luz da vossa infinita misericórdia. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor. Por nós fez maravilha, louvemos ao Senhor. Ó Deus, Criador do céu e da terra, os nossos louvores e nossas preces cheguem a vós pelas mãos daqueles que é o único mediador, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Com fé e confiança, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade.
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, Amém. a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nos preparemos para receber Cristo Jesus em nosso coração. Fiquemos de pé. Felizes somos nós convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, são poucos operários. A partir de nossa comunidade, enviai, Senhor, operários para a vossa messe, Pois a messe é grande, são poucos operários. a partir de nossa casa e de nossas famílias, enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, são poucos operários. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos uma Ave Maria pela saúde de nosso Padre Raimundo Mário e pelas vocações sacerdotais. Aqui em nossa diocese, nós temos um movimento que o bispo Dom Antônio criou, chama-se OVS, Obra das Vocações Sacerdotais. A OVS consiste em pessoas que auxiliam a formação sacerdotal através de suas doações, estimulando o grupo vocacional e os seminaristas que estão no seminário, os jovens que estão no seminário. Se você, meu irmão, você pode, ofereça um pouco de ajuda para as formações sacerdotais de nossos seminaristas. Pois, como a gente percebe hoje, Padre Raimundo Mário está impedido de poder celebrar. Nós temos um outro padre que está doente também esse final de semana e não há substituto em nossa diocese. E aí, se a gente quer padre, a gente precisa trabalhar pela formação dos padres. Nós temos hoje 7 seminaristas em São Paulo fazendo formação. Da nossa paróquia, nós não temos nenhum. Aqui de Santo Amaro nós temos um do Rosário e um de Oliveira dos Campinhos. Mas de nossa paróquia, o último sacerdote ordenado foi o padre Ricardo Serra, há 5 anos. E de lá para cá nós não temos nenhum vocacionado ainda em preparação ao sacerdócio. Padre Mário fica fustigando, fica falando, incentivando os jovens para que eles entrem no seminário, para que eles descubram essa força da vocação sacerdotal. Mas nós precisamos rezar dia a dia pela nossa igreja, pela formação dos nossos sacerdotes, para que não tenhamos essa falta, Essa falta. Nós estamos bem acostumados a todo domingo ter padre em nossa igreja. Tem paróquias por aí pelo mundo afora que padre só vai 1 vez, 2 vezes no ano. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. De nossa morte. Amém. Sentemos um instante, tem uma pessoa que vai fazer uma breve Eu sou Patrícia, filha do saudoso Josimar Muniz de Castro. Vim fazer assim uma singela homenagem, mesmo ciente que ele era homenageado em vida como um homem íntegro, de caráter, brincalhão, alegre, amigo, família, trabalhador, um dos melhores laterais da nossa seleção e dos demais times da nossa cidade. Porém, sua missão iluminada seguirá também aqui na terra,
seu nome e sua história serão sempre repetidos com amor, carinho e respeito. Seu legado jamais será esquecido. Fizeste com maestria para mim e para com aqueles que tiveram oportunidade de conviver. Mas, mesmo assim, eu ter escrito um texto da minha autoria, no momento eu resolvi finalizar com o desabafo de um primo, Marcos Valadares, né, que é um momento que a gente está passando delicado referente a essa pandemia. E ele escreveu no dia 18 de maio de 2021. O que pode sentir uma mãe ao perder um filho? E o que pode esta mãe sentir ao perder o segundo filho há exato 2 meses da morte do primeiro? E o que pode tal mãe sentir quando esta segunda perda se dá no dia do seu aniversário? Alguém consegue responder? Creio que não. Sim, estou sendo extremamente dramático, principalmente porque o drama é real, próximo e dolorido. Eu estou sendo dramático por ver, neste momento, que a forma que me resta de honrar e homenagear meu primo Josimar Muniz de Castro, mais uma vítima desta pandemia maldita, é apelar para o drama. Afinal, que motivo há para rir nessa história repleta de tristeza? E, dramaticamente, imploro a todas as pessoas que, por mais que não se amem e, consequentemente, não amem a mais ninguém, tenham uma resta de consciência e evitem colaborar para a propagação deste vírus. Evitem sair sem extrema necessidade. Evitem sair sem máscara. Evitem aglomerações. Evitem desprezar a higiene. Evitem ignorar o uso do álcool. Evitem difundir boatos e mentiras. E, principalmente, evitem abandonar a condição de merecer o respeito como ser humano. Evitem que outras mães sofram desta forma que nem podemos mensurar. Evitem que pessoas, que esposas, maridos, filhos, amigos, sobrinhos, sintam o vazio de uma ausência permanente. Evitem a proliferação da morte. Evitem a banalização da vida. Que você, Josimar, meu pai, amigo de todos, querido e amado por todos, siga em paz. Que os que ficam sem você encontrem forças para seguir. E que Deus ilumine os corações dos que evitam amar o próximo. Perdoe meu desabafo. E até um dia. Marcos Valadares. Obrigada. Amém. O desabafo de Patrícia, como filha, como sobrinha, também alcança o coração de tantos brasileiros, pai, mãe, filhos, que passaram e que passam por essa tragédia em nosso país. No próximo dia 24, São João, nós teremos missa aqui na Matriz, às 9 horas da manhã. Próximo dia 24, nós teremos missa de São João aqui na Matriz, às 9 horas. A Secretaria Paroquial entrará em recesso dia 23 e retornará dia 28. Entre em contato e agende sua presença na missa segunda e terça-feira. Depois da bênção, nós faremos o nosso sorteio do nosso balaio junino. Vamos pedir a Deus que possa nos fortalecer, nos santificar e nos enviar. O Senhor esteja convosco. Todos três. A paz de Deus, que supera todo o entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Desça sobre todos nós a bênção de Deus e que misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus. Glorificai a Deus por vossas vidas,
Tenham todas uma santa e abençoada semana. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. O canto final depois do sorteio. Eu gostaria de convidar 3 pessoas da comunidade para que possam verificar a numeração do sorteio. Por favor, 3 pessoas. Edson. Vem. Vem, meu irmão. Lio. Dona Duvalina, só para verificar aqui se está tudo ok, rapidinho. Nós temos aqui 10 bolas numeradas de 1 a 10, sendo que o número 10 representa a unidade 0, ok? Edson, Lio, verificou aí se está tudo ok? Pronto. Nós vamos colocar as bolas novamente no globo para dar início ao sorteio. Lembrando que o sorteio é de trás para frente. A primeira bola que cair corresponde à unidade, a segunda corresponde à dezena e a terceira corresponde à centena. Bom dia. A igreja nossa é uma igreja forte. Eu estava lá dentro ouvindo hoje o canto do coral dos homens, o terço dos homens. Apresentou hoje um coral que eu estava lá dentro e me emocionou. Muito bom. Significa que a igreja da gente não é frágil, mas forte. Eu quero aqui nesse momento também dizer que o Padre Mário não estava aqui porque está adoentado, está convalescendo, mas nós tivemos aqui hoje uma homilia muito boa, feita pelo diácono Marcos.
Né? Muito boa. Então nós estamos também bem servidos de diáconos. Aquelas pessoas que têm resistência a diácono, tem que acabar com isso, porque o diácono é um substituto do padre, só não pode fazer a consagração, não é isso? Mas pode passar, e ele deu o recado perfeito, acompanhou o evangelho e trouxe para o dia de hoje. Minha gente, o nosso balaio aqui é ótimo. Tem material para São João, tem material para uma grande maniçoba, acho que a fizeram de propósito, né? Já que nós somos a cidade da maniçoba. Tem, cadê o nome? Tem um bolo para comemorar o aniversário de São João, e eu estou precisando daquele material ali, para também fazer a propaganda de quem faz. Santo Amaro é um celeiro de artistas, né? Vou apresentar aqui, ó, o que vocês vão receber no balaio. Um estandarte, olha que coisa, olha que trabalho perfeito. Daqui de Santo Amaro, não é de fora não, é daqui. Aqui nós temos os 3 santos juninos. Está faltando um, na próxima tem que botar e não esquecer de São Paulo. Porque nós temos Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo. Mais lindão, né? Muito bonito. E eu quero, antes de começar, dizer também que hoje é a minha saída desse processo. Já empendurei minha chuteira, já não quero mais estar aqui, porque é preciso colocar gente nova para a igreja ter sangue novo. Isso não quer dizer que eu estou me afastando da igreja não, pessoal. Eu continuo, eu nasci e vou morrer católico, apostólico e romano, pode ter certeza disso. Mas é preciso dar lugar aos mais novos. Eu já estou velho, já estou precisando descansar um pouco, mas vou estar na retaguarda. Se precisar de mim para alguma coisa, eu vou estar aqui. Nós vamos começar o nosso sorteio. Quem vai mexer aqui é Edson. Edson, mexer aqui, bem mexido. Já pode mexer. Tá bom aí? Epa! Para começar. Número 1, escreve aí, minha filha, número 1. O balaio é bom, viu? O balaio dá para você até colocar de novo, com certeza. Olha, tá vendo que eu não posso mais continuar? Tem que ser com repetição. Combinação por Vai. Número 1, já está ali. Segunda bola, bora lá? Engraçado, é sequência. Número 2. Quem tiver, volta aqui, sobe. Quem tiver já o número 21 já está, né? Bora, tá no páreo aí. Mas ainda falta agora a última pedra para dizer quem é o sortudo de levar um balaio enorme. Número 6. Número 6. Pode botar de novo? Não tem mais. O último número é 6. Então, minha gente, o sortudo, o pessoal está ali olhando. Caso não tenha pago, caso não esteja aqui, nós faremos outro sorteio. Mas se tiver tudo ok, está olhando, encerra aqui agora. 621. Será que sou eu? Quem? Ah, não. Júnior de Bibide. Tudo, viu? 621. Leônidas Júnior. Novamente, Júnior de Bibi. Está aqui. Tá com a sorte toda. E ali da praça? Júnior. Ele não vai ganhar mais porque eu já estou saindo, não sou eu que estou dando sorte a ele.
Tudo bom, obrigado por tudo. E vamos continuar com a nossa igreja indo para frente. Parabéns ao coral dos homens, do terço dos homens. Só não vou dar 10, porque desobedeceram a ordem daqui. Pediram para cantar o hino no final, vocês não cantaram. Então, 9,8. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.